Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos, bem-vindo ao último dia de estudo do Apocalipse. Estávamos lendo Apocalipse, estudando, ainda que de forma básica, durante 7 dias. E hoje chegamos em um dos pontos, se não o ponto mais esperado, aonde a famosa frase, o bem vence o mal, e o bem é o próprio Deus. Deus não é bom. Ele é a própria bondade. Deus não tem amor, Ele é amor. Deus não tem misericórdia, Ele é a própria misericórdia. É algo que faz parte do caráter dele. Apocalipse 19, nós vamos tratar hoje sobre a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, a batalha de Gog e Magog, o milênio e a batalha do Armagedon. No capítulo 19, lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores, acompanha a aula não, né? Não estamos aqui como professor, nem vocês como aluno, mas juntos, estudando, que há momentos em Apocalipse que abrem um parênteses. Abre um parênteses durante algum período dos 7 anos ou de algum outro período para mostrar alguma coisa que está acontecendo no céu, porque o foco de tudo aqui em Apocalipse é a terra, é o juízo de Deus sobre a terra, o governo do anticristo e o que vai estar acontecendo. E no capítulo 19 abre um parênteses e mostra o céu adorando a Deus, glorificando a Deus porque a grande Babilônia caiu, muita festa no céu porque a grande Babilônia caiu. Lembra, o império do anticristo, Babilônia religiosa, Babilônia política caiu, Babilônia religiosa caiu. Os judeus se revoltam contra o anticristo porque eles não aceitam esse anticristo. No lugar de Cristo eles começam a clamar. Então, como o anticristo rompe com Israel, Israel rompe com o anticristo, automaticamente eles começam a clamar a Deus, e a ira do anticristo é contra Israel e é contra Jesus. O anticristo é a personificação, é um homem, somente homem, mas incorporado com um diabo que quer derrubar Cristo e derrubar o seu povo aqui na terra. Aí no versículo 20 fala das bodas do Cordeiro. Diz assim o versículo 7, regozijemos no céu, multidões, diz a Bíblia que multidões, lá no céu ele diz assim, regozijemos e alegremos e demos glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Ou seja, aqui as bodas do Cordeiro está falando de um grande casamento que vai se iniciar, que vai existir. Muitos dizem que essas bodas do Cordeiro aqui estará sendo realizada no céu, ou seja, Cristo arrebata a sua igreja antes de começar o período da tribulação. Antes de começar o período da tribulação, leva a igreja, fica 7 anos no céu, sendo fortalecida, passa por um outro tribunal, que não é o tribunal do grande trono branco, que lá é somente depois do milênio, o juízo do grande trono branco. Aqui está falando que há uma multidão no céu nas bodas do Cordeiro. Normalmente os judeus, quando eles casavam, a festa durava 7 dias. E aqui a promessa é de 7 anos. A promessa que nós cremos se a igreja for arrebatada antes da tribulação. Então diz que já a sua esposa se aprontou e foi-lhe dada que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve isto, João, bem-aventurados são os que são chamados as bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui as bodas do Cordeiro é a festa do noivo com a sua noiva para o grande casamento. Aqui é um período em que eles vão estar se alegrando. Aqui multidões, milhares de milhares adorando a Deus e ceando com ele. Lembra que Jesus disse na sua última ceia com os discípulos? Ele falou assim, esta é a última ceia, como eu me alegro em cear convosco novamente no reino do meu Pai. E aqui ele está ceando, mas durante um grande período, troca as roupas do seu servo, que as nossas roupas é como se fosse um soldado que vai para a batalha e volta para casa, tem que jogar fora aquela farda que é cheio de vestígio desse mundo. Não estou falando de pecado, mas das guerras, conflitos, contendas que existe aqui. Aí, aqui no versículo 11 diz assim, e vi o céu aberto e um cavalo branco, eis que um cavalo branco estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos como chama de fogo,
e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, e seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Ou seja, agora é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é conhecido como, uns falam, a Terceira Guerra Mundial. É a pior batalha, a pior guerra que já se ouviu falar em toda a história da humanidade. Vai ser uma batalha tão sangrenta que milhares de quilômetros vai haver sangue. Milhares de quilômetros vai haver sangue. Vai ser tanto sangue. Esse sangue aqui é daqueles que seguem o anticristo. A Bíblia diz que Deus vai chamar, os anjos vai chamar as aves do céu para comer a carne das pessoas que vai estar em decomposição, do exército. E como vai ser essa batalha do Armagedon? Como o anticristo, o ódio dele é contra Cristo e contra Israel, o que ele vai fazer? Ele vai chamar os seus 10 confederados, vai chamar 10 nações que o seguem, os seus exércitos, e a Bíblia diz que vai ser mais de 200 milhões. Ou seja, é como se o Brasil inteiro fosse contra Israel, um cubículo de terra para pisar ela. Lembra que eu havia falado que houve um anjo que lançou a sexta taça e secou-se o rio Eufrates? Por quê? Para que possa passar todos os carros, os tanques de guerra para vir até Israel. Ou seja, Israel vai estar cercada, Jerusalém vai estar cercada pelo exército do anticristo e daqueles que é aliado a ele. Vai ser a maior ofensiva da história do mundo. Mais de 200 milhões de soldados, vindo de todas as partes, principalmente das 10 nações, vindo contra Jerusalém para destruir todos os mísseis da terra, todos os tanques de guerra, os barcos que ainda restar, mas vai restar só por causa do exército do anticristo, mirando Jerusalém para a destruir. E o versículo 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, agora é o grande encontro. O anticristo se encontrando com Israel, o anticristo para atacar Israel, Israel clamando por Cristo, e no momento em que o anticristo der a ordem para atacar, quem que vai voltar? Cristo vai aparecer. Lembra que é Apocalipse 1? Eis que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Quem que transpassou ele? Lógico que lá atrás muitos transpassaram, mas agora o anticristo transpassou Jesus. Vai ver, vai olhar para cima, igual Jesus falou: quando vocês virdes essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Quando Israel estiver encurralado, não tiver mais o que fazer, tiver no desespero total, porém clamando, o que vai acontecer? Quando o anticristo for dar a palavra final, aparece no céu o sinal do Filho do Homem, montado num cavalo branco, vestido com uma veste branca, talar, bonita, salpicada do seu próprio sangue, que é o sangue da purificação de todo gênero humano. Na sua coxa tem uma veste, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma coroa, uma espada que não está na mão, mas que sai da sua boca, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim que João viu milhares de cavalos brancos. Lembra quando o anticristo, no primeiro selo, sai, no primeiro cavalo ele sai vitorioso para vencer? Aqui Cristo volta vitorioso para vencer, para derrubar esse cavaleiro branco e esse cavalo e mostrar que ele é o verdadeiro Cristo. Então aqui se dá a maior batalha de todos os tempos, o mundo reunido para destruir Israel. Haverá batalhas em vários lugares, batalha. Talvez aqui você vai ler algum estudo, vai falar batalha do Vale de Josafá, que é o Vale da Decisão, Vale de Jezreel. Armagedon no original significa Megido. Megido é o Vale do Megido, é um vale onde já teve muitas batalhas e é um vale totalmente preparado para receber. Ele é como se fosse porta de entrada para receber os árabes, receber chinês, receber nações do anticristo para vir destruir. Lembra o terremoto que teve, que aplanou todas as coisas? Tudo isso aqui é para que Deus possa trazer todos os exércitos para um lugar só. E Israel vai ser o lugar onde Deus vai pisar a uva. A uva é o exército do anticristo, é o sistema do anticristo. Ele vai pisar. Quando ele pisar essas uvas, com o seu poder vai jorrar sangue. E as aves do céu vai vir comer o corpo desses soldados do anticristo. Deus vai punir toda a maldade humana neste momento. Então, aqui é chamado da batalha do Armagedon. E no versículo 20,
quando Cristo vem com o seu exército, muitos dizem que esse exército é anjos. Outros dizem que esse exército, como Enoque, o sétimo depois de Adão, ele diz assim: viu o Senhor vindo com os seus milhares de santos. Ou seja, Cristo, possivelmente, Cristo no cavalo branco, e todos aqueles milhares que vai estar no cavalo branco, nós cremos pela fé, uma das bases aceitáveis é o quê? É que será o salvo, será a igreja de Cristo que subiu no arrebatamento, seja antes, uns acreditam que no meio, subiu no arrebatamento, recebeu uma veste branca, um novo nome, uma coroa, participou das bodas, casou-se com Cristo, o grande casamento espiritual, e agora ele volta com um exército, com o seu exército. Lembra que Paulo ele diz assim: brevemente o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, não é do pé de Deus, é dos nossos pés, os pés da igreja. Então pode ser parte do cumprimento aqui, ou grande somatória aqui neste momento. Ele vem nas nuvens do céu com milhares dos seus santos, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia sinais e prodígios, que enganou aqueles que adoraram e receberam a imagem da besta. E os dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente. Quando Cristo voltar, ele vai pegar as duas bestas, falso profeta e anticristo, e vai lançar no lago de fogo ardente, que arde de dia e de noite com enxofre. Vivos, eles serão pessoas humanas, eles não vão poder morrer até então. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Ou seja, as duas bestas foram lançados vivos dentro do lago para sofrer. Os demais do exército foram mortos. E durante um grande período de dias, parece que meses, se não estou enganado, as aves vão vir comer e o sangue vai jorrar ladeira abaixo. Agora nós vamos entrar na parte do milênio. Entrando no capítulo 20, nós vamos falar sobre o milênio. Esse vídeo vai ter uma extensão um pouco maior, porque são 4 capítulos e também é muita informação. O capítulo 20 fala sobre o milênio. Milênio, também muitos creem que é um período literal. Quando Cristo voltar, batalhar a batalha do Armagedon, vencer a besta e o falso profeta, vão lançar eles no lago de fogo e enxofre, e eles vão ser atormentados por 1000 anos. 1000 anos e não morrerão. Ou seja, não morrerão, vão ser atormentados durante 1000 anos. Se não morrerem 1000 anos, não vai morrer depois, que são pessoas que incorporaram Satanás. O capítulo 20 diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ou seja, quando acabasse a batalha do Armagedon, vai descer um anjo forte com a chave do abismo, vai pegar Satanás, o enganador das nações, e vai lançar no abismo por 1000 anos. Por 1000 anos, aqui é o período do milênio. Milênio é um período. Existem alguns períodos na Terra. Quando acabar a batalha do Armagedon, milhares de soldados, milhares e milhares serão mortos. Mas ainda haverá vida na Terra. Vida natural. Vida natural. Cristo vai voltar com os seus aqui na Terra, vai descer sobre Jerusalém, e se não me engano Zacarias disse que quando ele colocar os pés dele sobre os montes das oliveiras, é um monte alto, eles vão virar uma planície. E Cristo vai vir na Terra para reinar na Terra. Lembra que Paulo diz assim, se não me engano, para a igreja de Corinto: se vocês não conseguem resolver coisas naturais dentro da igreja, conflito de irmão contra irmão, como que vocês vão governar o mundo e vão julgar os anjos numa terra futura? Ou seja, Cristo vai trazer a sua igreja, o seu povo santo aqui para a terra para governar com ele. Ele vai colocar as suas leis no nosso coração e nós vamos reger o mundo com varas de ferro. Não é de autoritarismo, mas impor as leis verdadeiramente. Cristo vai reinar, porque ele é rei de toda a terra. Só que durante esse período de 1000 anos, Satanás não vai estar mais no mundo. Ele vai estar no abismo 1000 anos, e a igreja, Cristo reinando 1000 anos aqui na terra. E muitos dizem que é literal. Não vou afirmar,
mas muito diz que é literal. Ou seja, então se Satanás não vai estar na terra, só vai estar Cristo e a igreja, então os que passaram pela tribulação e se manteram vivos vão se arrepender? Nem todos. Muitos vão se arrepender durante o milênio. Lembrando que Cristo com o corpo glorificado, os santos que descem com ele com o corpo glorificado, que não morrem, lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, pegaram fogo neles? Não, nem cheirou fumaça, porque naquele momento foi tão poderoso o poder do quarto homem que transfigurou-se, mudou a matéria do corpo deles naquele momento. Assim vai ser o nosso corpo, entendeu? Talvez o mesmo visual, não sei, mas um corpo glorificado que não tende à morte, que não tende à doença, que não tende ao sol, as coisas dessa terra, mas haverá pessoas humanas vivendo na terra. Isaías fala que a idade pode ser que aumente durante esse período. A idade aumente, porque Cristo vai estar na terra, literalmente, mostrando as coisas para as nações. Então, Satanás preso, mas haverá humanidade, haverá maldade. Mas 1000 anos, será que Cristo vai convencer o mundo inteiro? Não vai. Não é porque ele não pode, é porque pior do que o mal, o demônio, é a dureza do nosso coração. Olha o que diz. E acabando-se os 1000 anos, os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, 20, versículo 7, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Aí entra uma outra batalha, essa é a última batalha, a batalha de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para juntar todos em batalha. Ou seja, Satanás vai ser solto depois de 1000 anos, vai juntar todos os demônios do mundo, do universo, vai fazer a cabeça de milhares de pessoas, porque ele vai sair do abismo com uma ira tão grande. Agora já não é o anticristo nem a besta, agora é o próprio Satanás com uma ira tão grande contra Deus, contra o seu filho, contra os seus anjos, contra a terra, que quando ele sair, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? O seu papel que ele faz muito bem, enganar. Ele vai sair enganar todas as nações da terra e vai juntar um exército como a areia do mar. Parou para pensar nisso? Olha onde chega a maldade humana. As pessoas, mesmo depois de 1000 anos com Cristo na terra, não vai se render a ele, não vai se submeter às leis de Cristo, porque a maldade humana não tem limite. As pessoas, elas querem Barrabás, não querem Cristo solto na sociedade. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Agora, Jesus está em Jerusalém, os seus santos, as leis dele regem a terra, milhares dos seus, de nação em nação, governando, porque nós vamos governar a terra, governando as nações, governando cidades, governando estados, governando sistemas. Mesmo assim, as pessoas ainda vão querer se revoltar contra esse sistema, porque Satanás vai enganar. E o diabo, nessa batalha que vai levantar um grande exército para vir até Jerusalém para destruir a cidade dos santos. Olha o que acontece, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Está, depois de 1000 anos ainda está. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite atormentados para todo sempre. Aí que entra o juízo do grande trono branco. Todos os homens que fizeram maldade desde o começo do mundo, antes do milênio, a primeira ressurreição. Depois do milênio, aí vem a segunda ressurreição, que daí viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então se abriu os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. Deus julga segundo o que nós fizemos, segundo o que nós praticamos com o corpo, com aquilo que falamos, e deu o mar aos mortos. Ou seja, aqui tudo vai ter que devolver. Se um tubarão engoliu uma pessoa, vai ter que devolver, o mar vai ter que devolver o morto, a beleza assim, a morte e o inferno vai dar os seus mortos. Ou seja, já vai ter pessoas no inferno queimando, mas vai ter que devolver. Por que devolver? Eles vão sair, passaram um tempo, agora vão entrar no céu, se arrependeram? Não. Vão devolver porque eles todos, exceto os que estão em Cristo, porque já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas todos aqui que passaram pelo milênio, e todos os rebeldes de todas as eras vai comparecer perante o grande trono branco para ser julgado segundo as suas obras. E os que estavam no inferno vai subir lá, e ele vai provar para eles por que eles estão no inferno, que ele não é injusto, ele não manda ninguém, ele deixou um princípio, quebrou, automaticamente vai ser punido por causa daquele princípio.
e foram lançados no inferno, e a morte, depois desse julgamento, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. Ou seja, o inferno não é o pior lugar. Depois a Bíblia diz que a morte, que é o pior espírito que tem, o último inimigo a ser aniquilado, e o inferno é jogado dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso, aceita Jesus enquanto é tempo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Tá bom? Isso aqui é só um breve relato de 3 coisas maravilhosas do capítulo 20. E nós vamos entrar no 21 e 22. Agora você que esperou juntamente conosco a esse estudo, a parte mais poderosa de Apocalipse, a esperança dos santos, a esperança da eleita de Cristo, a esperança de toda alma que preza pelo amor ao Evangelho e preza ao amor a Deus e a sua palavra. Você que não sabe porque passa tanta luta, capítulo 21 diz assim: e eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tudo isso aqui é extirpado, é consumado. Deus quer dar coisa nova. Nós vamos ter um novo nome, nova veste, novo corpo. Deus, ele é justo, ele vai dar uma nova terra, um novo céu. Quer dizer assim que o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, foram abrasados com fogo enrolado como pergaminho. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, porque aquela antiga foi pisada, foi massacrada, foi feito montões sobre a antiga Jerusalém. Tinha a antiga Jerusalém, Nova Jerusalém, até a Nova Jerusalém foi destruída, mas ele vê a cidade santa, Nova Jerusalém, que do céu desce. Lembra João 14, Jesus diz assim: e não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muitas moradas. Se há muitas moradas, há muitos moradores. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, depois que eu for, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para mim, propriedade particular e peculiar. E a Nova Jerusalém descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E o anjo dizia: este é o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, aqui é o templo de Deus com os homens, aqui é o ponto de encontro de Deus com os homens. E com eles habitará, eles serão o seu povo e ele mesmo será o seu Deus. Isso é forte. Olha o 4, e Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha que maravilhoso, tudo vai se fazer novo. Lá não vai precisar de lenço, porque lá não vai ter lágrima, lá não vai ter dor, nem clamor, nem ardor, nem pranto. Deus está fazendo uma cidade nova para nós, um novo céu, uma nova terra. E isso para todo sempre, do mesmo jeito que os ímpios vai queimar e vai ser atormentado para todo sempre, assim também os de Deus. Não estou falando de quem é religioso, nós estamos falando aqui de pessoas que servem a Deus de acordo com a palavra que Ele deixou, vai ter a vida eterna com Ele, ainda que não tivesse nada disso daqui, nem Nova Jerusalém, nem novo céu, nem nova terra, ainda que fosse numa cabaninha, num cortiço, só de você estar com Deus para toda a eternidade, e um novo corpo já era a nossa vitória. Mas Deus tem o melhor, como disse o meu pai na fé, o pastor João, o melhor é para os melhores da terra, aqueles que sofreram. Vamos lá, porque o tempo avança. Quem vencer herdará todas estas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O versículo 10, e ele me levou em espírito a um alto e grande monte, me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ou seja, não foi construída de baixo para cima, foi construída de cima para baixo. Estava sendo preparada lá no céu e agora desce, pronta. Não vai ter que trabalhar, porque já está pronta, a melhor cidade. Muitos falam que cidade bonita é Vancouver, é Dubai, Las Vegas, não, a maior e melhor cidade do mundo é a Nova Jerusalém. Aí o versículo 12, olha como que vai ser essa aqui, depois você pode ler, isso aqui é só um resumo. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, 11 apóstolos, Judas não está escrito, daí vem
o apóstolo Paulo, pessoas que deram a sua vida, os 12 que enfrentaram lutas para que a igreja chegasse até aqui. Versículo 16, e a cidade era quadrangular. Talvez você não era quadrangular, você está assistindo, mas é uma brincadeira que a gente faz. Todo mundo um dia vai morar na cidade quadrangular, algumas versões quadrada. É uma brincadeira porque lá não vai ter placa, não vai ter religião. Só que fala a cidade era quadrangular e o seu comprimento era como a sua largura. E o seu muro, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa, 12 pedras preciosas. O fundamento da cidade, ela fora fundada sobre 12 pedras preciosas. É lógico que aqui a gente fala assim, é semelhante, porque as coisas que tem lá é inacessível, é muito mais poderosa. As coisas daqui pode ser a pedra mais preciosa, mas ela pode se desgastar, corromper, corroer, perecer com o passar dos anos. Agora essas aqui jamais. Até essas aqui eu diria que, não que ela tenha um corpo diferente, mas talvez uma matéria diferente, mas são preciosas. 12. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma das portas uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro. Vai ter praça na cidade como vidro transparente. E nela não vi templo. Onde que eu vou na igreja? Qual igreja eu vou congregar? Qual igreja eu vou dar glória a Deus? Aleluia. Qual igreja vai ter culto? Lá não vai ter templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus será o nosso templo. Hoje nós somos templo de Deus. Lá Ele será o nosso. Vamos morar com Ele. Hoje Ele mora conosco. Amanhã nós vamos morar com Ele. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é sua lâmpada. Isso aqui é poderoso, isso aqui é fantástico. E as nações andarão à sua luz. Vai haver nações. A Nova Jerusalém vai ser o centro da adoração universal. Só que haverá nações distribuídas por todo o globo, não sei, vamos usar esse termo, por todo o globo terrestre. E a Jerusalém vai ser a capital, o centro que vai emanar vida, que vai emanar poder. De lá vai sair os rios, que vai dar vida aos outros rios espalhados pelo mundo. Aqueles que nessa terra trabalharam vão receber galardão, uns vão receber nações para governar, cidades, estados. E a Bíblia diz que as suas portas nunca fecharão. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Ou seja, Cristo vai ser o rei ou cabeça, mas ele vai denominar reis, sacerdotes, que vai recolher das suas nações, dos seus povos, ofertas, honras, e vai até Jerusalém honrar, glorificar a Deus. Isso vai voltar à matriz, ao princípio original. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E todos trarão a glória e a honra das nações, de novo, e nela não entrará coisa alguma que a contamine ou que cometa abominação e mentira, mas só quem estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. E acabando o nosso estudo, Apocalipse capítulo 22. Lembrando que durante este tempo, tem muitos outros textos, tem até textos maravilhosos, transcendentais, que falam sobre este tempo, sobre o corpo, sobre como nós andaremos, como nós seremos. E a Bíblia diz assim que o leão e o cordeiro pastará junto. Uma criança vai pastar junto, vai brincar com um leão, vai brincar com uma cobra, e não vai ter perigo algum. Por quê? Porque aqui não haverá mais Satanás, não haverá mais maldades, não tem Satanás no jardim, não tem perigo. Aqui ele não vai poder entrar, porque a sua sentença já é eterna, não tem como. Então, na originalidade de Deus, Deus criou o homem para ser perfeito e ser eterno, para não morrer. Então não haverá morte, não haverá morte. Então o homem vai poder pular lá de cima, e não, lá não vai fazer isso. Para que o homem vai fazer isso? Isso aí é para quem quer tentar Deus. Não é dessa forma. Vamos brincar igual Jesus. Quando Jesus era criança, ele ficava fazendo assim, apareça, desapareça. Não, Deus é sensato, Deus é reto, Deus é prudente. Então, o homem não vai morrer. Primeiro que ele vai ser imortal. Segundo que ele vai ter uma nova mentalidade. Ele vai ter 100% da mente de Cristo. Não é uma lavagem cerebral.
Se nós optamos por Cristo aqui na terra, nada mais justo do que receber 100% dele lá na eternidade. Não porque merecemos, mas porque ele é bom. Mostrou-me um rio de água puro da vida, claro como um cristal, como um hino que eu gosto muito, além do rio azul, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são saúde para as nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, marca, selo. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou ao seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado. Quem é injusto, 11, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifica ainda. Ou seja, não vai ter meio termo. Quem é de Deus, vai ser mais de Deus. Quem não é de Deus, vai ser menos de Deus. Não vai ter esse negócio de meio termo. Um dia com Deus, um dia no mundo. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, aqui, e ele termina testificando para João as coisas que iriam acontecer, e ele termina dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Se eu não me engano, o Antigo Testamento termina com uma maldição, o Novo Testamento termina com uma bênção. Então, se você quer fazer parte disso aqui que é poderoso, é muito pequeno, eu findo dizendo que foi muito pequeno, muito simples o nosso estudo. A gente poderia ter aprofundado um pouco mais, mas por conta do tempo, hoje já estamos aí com 33 minutos. Mas eu fecho dizendo, pensa na vida eterna. A Bíblia diz assim, Paulo diz que aquele que só se preocupa com as coisas da terra é o mais miserável dos homens. Ou seja, as coisas eternas. Ouro que não corrompe, ladrão não rouba, traça não pode pegar, tem que estar guardado no céu. Cuide da tua vida, cuide da salvação da tua alma, porque tem tudo preparado para você. O melhor está preparado para mim e para você. Guarde a tua vida, guarda a tua alma, para que você tenha acesso a todas essas coisas e possa entrar pela porta, porque ele diz que quem vem por outra parte não entra pela porta, é ladrão, e ladrão não tem parte aqui no reino de Deus. Compartilhe esse estudo, que Deus te abençoe e faça um voto com Deus de aceitar Jesus Cristo enquanto você vive, porque depois que morrer será tarde demais, tá bom? Deus te abençoe, fica na bênção, fica na paz.